boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Convido você a pegar a apostila de Ciências Humanas da disciplina de História, página 43, onde daremos início aí à nossa aula. Acompanhe comigo a leitura. Mato Grosso no período colonial. Olha só, pessoal. Esse período colonial ocorreu aí no século XVIII, né? Onde se deu o início da colonização das terras mato-grossense. Ok? Que tal conhecer agora um pouco da história do estado de Mato Grosso, seu povo e sua cultura? Venha navegar comigo nessa linda história. Antes da chegada dos primeiros bandeirantes paulistas, entre os anos de 1678 e 1683, o território a qual chamamos hoje de Mato Grosso era ocupada por milhares de indígenas que já viviam aqui há pelo menos 10 mil anos. Então, pessoal, o estado de Mato Grosso, né, antes da chegada aí dos primeiros bandeirantes, já era ocupado por indígenas. Os indígenas são os habitantes nativos que aqui já viviam, ok? Os bandeirantes paulistas, né, as bandeiras paulistas, que foram aí os responsáveis pelo início da colonização das terras mato-grossenses, com a escravização dos povos indígenas, com a exploração de ouro em terras mato-grossenses, ok? Os indígenas estavam divididos em cerca de 39 etnias, entre elas os Apiacá, os Cinta-Larga, Juruna, os Bororo, os Carajá, os Chavante e os Bacairi. Estudos linguísticos comprovaram que essas 39 etnias falam línguas semelhantes, que podem ser distribuídas em 4 troncos linguísticos: Tupi-Guarani, Macro-G, Aruaque e Caribe. Então, pessoal, o que significa etnia, né? Etnia é o grupo que é culturalmente homogênea, né? Culturalmente homogênea, que tem o mesmo costume, cultura, língua e a religião, ok? Mas existem aí etnias cuja língua é considerada isolada, única, sem relação com qualquer outra. A exemplo do Iranche, os Menkri, dos Nambiquara e outros mais. Percebemos então o quanto os indígenas poderiam ser diferentes em suas etnias, desde o seu modo de falar, suas crenças, culinária, danças e costumes. Então, os grupos indígenas, eles eram diferentes em suas etnias, como no modo de falar, cultura, dança e costume. A partir de 1717, com a chegada de outros bandeirantes, Pires Campos e Pascoal Moreira Cabral, os indígenas passaram a correr grande risco, pois a intenção dos bandeirantes era escravizá-los e vendê-los às regiões do atual estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, pessoal, o interesse aí dos bandeirantes era capturar, né, os indígenas para escravizá-los e vendê-los, certo? Os bandeirantes, por diversas vezes, empreenderam violenta guerra contra os indígenas, mas o que de fato passa a chamar ainda mais a atenção para essas bandas foi a descoberta em 1719 do abundante ouro às margens do rio Cochipó e do córrego da Prainha, o que ensejou a fundação de Cuiabá. Então, pessoal, a intenção dos bandeirantes era adentrar no interior do território para capturar os indígenas, né? Mas em 1719 aí acontece um fato fundamental que vai mudar o destino da bandeira, que foi a descoberta do ouro junto às margens do rio Cochipó. Mas eles, né, usavam aí os indígenas e os negros escravizados na extração aurífera, né, para fazer a extração aí do ouro, ok? Com a descoberta do ouro, os paulistanos, os portugueses, junto com seus negros escravizados, alguns africanos, outros já nascidos no Brasil, e os jesuítas vieram catequizar e pregar o cristianismo, e assim passaram a ocupar a região.
Então, da relação estabelecida com os indígenas e os demais grupos que passam a ocupar o Mato Grosso, surge aí a cultura mato-grossense. Ok, pessoal? Então, os indígenas, né, os paulistas, os portugueses, os negros, os jesuítas, eles influenciaram aí a cultura do estado do Mato Grosso, né, com sua culinária, sua crença, sua arquitetura, seu artesanato, a dança, a música, a religião e festas religiosas, certo? Agora vamos para a atividade, né? Lembrando que quem tem a apostila impressa, né? Quem possui aí a apostila impressa vai responder na apostila impressa. Quem não possui a apostila impressa vai copiar e responder aí no caderno de história. Vamos lá. Faça uma pesquisa sobre a cultura mato-grossense. Descreva aqui quais elementos da cultura de cada um desses grupos que influenciaram a cultura do estado de Mato Grosso. Então, você vai pesquisar aí alguns elementos, né, de cada um desses grupos aqui que influenciaram aí para a cultura do estado de Mato Grosso. Ok? Então, nós temos aí os indígenas, paulistas, portugueses, negros e jesuítas. Ok, pessoal? Beijos e até a próxima!